Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãs e cidadãos que nos prestigiam nessa noite. Presidente, às vezes a gente chega aqui no início da sessão, se inscreve para usar a tribuna e depois até começa a pensar, poxa, mas não tem nenhum assunto relevante para ser tratado. E depois as coisas vão mudando. Então vamos começar de marcha ré. Essa questão da Santa Casa, faz muitos anos que eu tenho dito que não existe estrutura física para serviços de saúde na região melhor, mais bem, digamos assim, montada do que a nossa Santa Casa. O que está faltando, presidente, é a Santa Casa deixar de ser joguete político e ter a sua administração colocada nas mãos de quem realmente entende de administração hospitalar. Na verdade, a Santa Casa, ela historicamente tem sido usada para exatamente fazer um joguete político. Apoiamos a Santa Casa porque nos é interessante politicamente ou eleitoreiramente, ou não apoiamos a Santa Casa porque isso nos é interessante eleitoreiramente. Eu não posso imaginar reclamações tais como a falta de um simples aparelho desse que faz a raio-x que seja, ou esse que faz essas mulheres precisam para fazer, que chama isso? Ultrassonografia, exatamente. Não é para não, porque com 67 a gente começa a perder alguns neurônios, né? Porque de forma nenhuma, querendo estabelecer níveis de comparação, mas hoje, presidente, qualquer veterinário, quando vai fazer um atendimento aí em qualquer fazenda, ele vai ver lá uma vaca ou um animal prenhe, ele tem esse equipamento portátil para fazer. Entretanto, para atender as pessoas e o povo de Siqueira Campos, isso aí não é disponibilizado, né? Isso aí, o aparelho de raio-x, não sei nem como é que está funcionando ainda. Aparelho de eletrocardiografia, se a pessoa chegar lá e não tiver problema nenhum, ao ouvir aquela metralhadora funcionando ao lado dele, ele vai entrar em taquicardia. Tá? Então são coisas desse tipo, né? E as instalações que são extremamente amplas, extremamente adequadas, não recebem equipamentos adequados, porque não existe uma política pública voltada para isso, e as pessoas parece que têm o prazer de jogar sempre a culpa na Santa Casa, entendeu? E também existem, por parte de alguns gestores, informações que não têm o menor cabimento. Eu tenho tido pouco tempo, recebi aquela documentação referente à Santa Casa. A primeira mentira que eu constatei é que na abertura tem um relatório dizendo que a Santa Casa só recebe 12 mil reais por mês do SUS. E, portanto, com recursos próprios ela tem que arcar com uma série de outras despesas. Ao analisar, entretanto, os balancetes, eu constatei uma média de ingresso de dinheiro todo mês do SUS de 64 mil reais. Todo mês. Quer dizer, então, não vem dinheiro do SUS. Agora, de 64, de 12 para 64, a diferença é grande, por exemplo. Só se alguém desviou para alguma outra coisa, né? E aí, mas não concluí ainda a análise que eu estava fazendo. Quer dizer, então, isso a respeito da Santa Casa. Visitarei e visitarei sempre que puder. Tá? Com todo prazer, mas sempre dizendo o seguinte: o povo de Siqueira Campos precisa criar vergonha na cara e dar o valor devido a essa instituição que nós temos aqui. Deixar de fazer parte desse joguete em que as coisas são discutidas em rodinhas de 2, 3, em rodinhas de boteco, e na verdade não se toma a peito a solução desse problema. Esse é um patrimônio que nós temos e que, entretanto, é todos os dias jogado no lixo pela maledicência, pela má informação ou pelo interesse ou desinteresse de quem quer que seja. Nossa Santa Casa tem que ser respeitada. E demonstrar respeito é investir nela, é conhecê-la, é fazer com que ela passe, ao invés de simplesmente ser um ponto de dúvidas e um ponto de interrogação, ser um ponto de atendimento. Que ao invés de a gente estar mandando gente para fora, as pessoas venham para cá para ser atendidas na nossa Santa Casa. Temos condições para isso.
O que falta é interesse, competência e vontade política de fazer. Essa que é a realidade. Tivemos aqui a presença na tribuna do estimado companheiro e aqui sempre presente, o Jota, e ele veio falar aqui da questão da coleta de lixo. Ora, isso já foi assunto aqui falado, abordado, discutido. Eu mesmo emiti um relatório detalhado envolvendo toda a questão da nossa coleta de lixo, desde a emissão do edital de licitação até a execução contratual, que nunca foi executado. Na verdade, a nossa coleta de lixo, se for analisar pelo lado da legalidade, ela é um lixo. Porque as coisas não acontecem da forma nem que foi licitado, nem que foi previsto para licitar, e muito menos que foi contratado. E continua a carrocinha rebocada atrás do caminhão, onde uma boa parte daquilo que é jogado dentro dela acaba caindo pela rua, onde ela para numa esquina e trava o trânsito na rua transversal. Agora, se a organização da coleta de lixo, em questão de fazer ou não fazer nos dias feriados, etc., é também uma questão de comprometimento. Só que é o seguinte, essa empresa de lixo, de coleta de lixo, ela não está trabalhando no município porque quer, ou porque simplesmente está prestando um favor à sociedade. Ela é contratada e está sob a responsabilidade da administração pública municipal. Se o contratado não cumpre o contrato, a responsabilidade é de quem deveria estar administrando esse processo. Se não administra, ou é porque não tem competência para fazer isso, ou porque não tem interesse de fazer. Se não tem competência, desiste, arruma outro, que com certeza vai ter alguém que tenha. E se a questão é falta de interesse, nós podemos estar diante de conluio ou improbidade administrativa, é um caso a ser analisado. Mas a coleta de lixo da nossa cidade, nunca tivemos as respostas adequadas. Aliás, a única resposta que chegou aqui nessa casa, chegou através de uma cópia fotostática ilegível. E diziam que iam tomar providência e não tomaram até hoje. Só que essa casa aqui é composta por 9 vereadores. Então, não adianta dar burro em ponta de faca, porque não vamos chegar a lugar nenhum, né? Talvez, se os colegas resolvessem analisar a fundo essa questão, nós pudéssemos encontrar uma solução. Presidente, nós poderíamos aqui, até coloquei ali no quadro de editais, algumas coisas abordando a tal utilização da máquina pública, no sentido figurado, e das máquinas públicas, assim como de servidores públicos, a serviço de particulares, entendeu? Sem o cumprimento dos devidos preceitos legais. No município aqui nós temos leis para isso, valores a serem pagos, recolhimento antecipado, etc., todas essas coisas aí, né? Entretanto, parece que as coisas não estão correndo bem por aí, tá? Mas o que eu queria enfatizar aqui é que continuamos aguardando algumas informações e algumas explicações devidas pelo Executivo. E nós temos aqui, por exemplo, utilização de áreas públicas para fins inconfessáveis, talvez, já que não dão as explicações solicitadas. Nós temos invasões na área remanescente ali do terreno das famosas 30 e tantas casinhas, né, ali próximo ao antigo matadouro, estamos aguardando, ninguém diz nada. Tem desvio de finalidade de área pública não regularizada e por isso indevidamente vendada. Tá? A Mitra Diocesana, em atendimento à Irmandade de Santa Paulina, que também está aí, manda escritura, manda não sei o que. Olha, o que se discute é exatamente isso. Existe uma escritura que não deveria existir. Quer dizer, ninguém vai tomar providência? Né? Doação de área em compensação à abertura do prolongamento da rua São Vicente. Entendeu? Olha, esse prolongamento foi feito por interesse da própria pessoa que fez o loteamento. Essa área era remanescente do loteamento. Quer dizer, então eu faço o loteamento e deixo uma área remanescente. Aí depois a prefeitura me dá um pedaço de terra para eu abrir o prolongamento de rua. Como é que se explica isso? Estamos aguardando também. Diz que até tem documento sem assinatura. Né? Não vi aí, gostaria de ver. Né? E invasão ali na rua Mato Grosso, presidente. Ali, questão de 10 anos atrás, coisa que vale, talvez até um pouco mais, o senhor Juraci Garaiani fez ali um desmembramento de área
ao longo da rua Mato Grosso. Fez certinho, no lugar certo, com planta aprovada, com tudo direitinho, entendeu? E, posteriormente, aquilo passou para a propriedade de outros. Entretanto, presidente, ao longo de todo o trecho que ele fez esse desmembramento de área, quando, naturalmente, isso não era mais propriedade dele, o empreendimento avançou 2 metros por sobre a rua Mato Grosso. Quando eu constatei isso na época, imediatamente me dirigi à prefeitura e entrei em contato com, na época, o engenheiro Cláudio Chominski, que concordou comigo veementemente. Não, ali é uma das ruas principais, é o futuro acesso da cidade, etc. E tal, só que providência nenhuma foi tomada. E com o tempo as pessoas foram construindo, invadindo a rua. A rua se acha invadida, desde aqui debaixo da esquina da antiga entrada ali da propriedade ali do Juraci, se o nome da rua, até lá em cima, próximo lá ao Colégio Mundo Novo. Tá? Alguém tem que tomar providência. Invadir a rua. Por que invadiram? Tem as mais diversas versões. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão. A única coisa que eu sei é que invadiram. Aquela rua, por lei, ela tem 16 metros de largura, lei. Porém, acredito que essa lei já não foi cumprida desde o início, então ela foi estabelecida com 14 metros de largura. E ela tem 14 antes e depois, naquele trecho ela tem 12, mas era uma rua estrangulada. Quem é que vai desmanchar muro, desmanchar garagem ali e tal, e devolver a área pública? Não sei como é que vai ser. Entendeu? Em qualquer cidade civilizada é assim que as coisas acontecem, onde não tem jeitinho, tem limite. Tá? Aliás, presidente, a rua Mato Grosso parece que ela não existe na planta do município. Tamanho o abandono, tamanha a irresponsabilidade de se manter uma via pública nas condições em que aquela ali está. O risco de uma pessoa, a qualquer momento, despencar numa grota daquela e parar lá embaixo e acontecer coisa grave, ele é presente a cada momento que qualquer um passa ali. E se for uma pessoa que não conhece aquela rua, esse risco, com certeza ele se multiplica de uma forma bastante preocupante, presidente. Então, são situações que a gente convive aí quando fala da Santa Casa, quando fala do lixo e tal, né? Talvez nós pudéssemos, como o nobre cidadão conclamou aqui, pudéssemos nos reunir, entendeu? E fazer uma análise disso aí, porque eu não posso imaginar que essas coisas não sejam entendidas com a clareza que é devida. Tá? Clareza que é devida à situação. Se nós imaginarmos, por exemplo, assim, precisamos investir na Santa Casa, né? Criar uma forma institucionalmente correta, né? É só pegar o estouro da folha de pagamento do município no ano de 2013, que chegou a quase R$1 milhão, além do reajuste concedido sobre 2012, nós vamos achar esse R$1 milhão, que daria para, né? Quem sabe, que quando chega aqui um convênio ou uma situação qualquer de 200 mil, 300 mil, faz festa, solta foguete, né? Imagina quase R$1 milhão de recursos livres poupados pelo município. Acredito que daria para fazer bastante coisa, presidente. Vejo que já estou excedendo o meu horário, agradeço a atenção e espero que providências sejam tomadas.